Olá, amigos e professores que acompanham a TV Comunitária de Brasília e o site do Simpro. Eu sou Paula Nogueira e este é o TV Simpro. Conosco no estúdio, Marilande Viana, diretora da Secretaria de Aposentados do Simpro DF. Tudo bem? Tudo bom, Paula. Bom, primeiramente eu informo que o TV Simpro aborda neste programa o pagamento da pecúnia da licença-prêmio dos professores aposentados. Bom, fala um pouquinho para a gente, para iniciar, né, qual que é a reivindicação do movimento nesse momento de articulação? Bom, a nossa reivindicação é o pagamento, né, em pecúnia das licenças-prêmios. Vale esclarecer o seguinte, a licença-prêmio, ela é um direito do trabalhador. A cada 5 anos de trabalho, você faz jus a 3 meses de licença. No nosso caso específico, professor, a grande maioria não pôde gozar, não pôde usufruir dessa prerrogativa dos 3 meses de licença. Porque nós temos a questão da substituição de professor, então ela foi se acumulando até que a pessoa, ao final da aposentadoria, ela faz jus em receber esse pecúnia, ok? Perfeito. Bom, a quantidade de professores que estão sem receber esse benefício é grande? Paula, a quantidade é muito grande. Nós temos 309 professores de 2015, do exercício de 2015, que ainda não receberam, e temos até o dia 20, as publicações até o dia 20 agora de outubro, totaliza 1.178 professores. Uma outra coisa que eu acho que vale a gente ressaltar, essa licença-prêmio, no ano de 2012, ela foi uma lei, transformou uma lei, que é a 840, na qual o governo, que foi o governo Agnello, ele deu a garantia desse recebimento em pecúnia, caso a pessoa não usufruísse dessa licença durante a carreira. Então é o seguinte, a cada 5 anos, você tem 3 meses, você teria o direito de usufruir dessa licença, né, tirar 3 meses, porém, foi negado, sempre nos foi negado, em função de não ter substituição de professores na escola. Com isso, gerou esse acúmulo ao final da carreira. Então, essa garantia o governo Agnello nos deu, através da Lei 840, que ao aposentar, nós receberíamos isso em pecúnia, que é o que está gerando esse desgaste todo agora. Perfeito. Tá. Bom, então a pecúnia seria isso, né? Isso, a pecúnia é a licença, é os meses que você não usufruiu de licença, que você recebe ao final na aposentadoria. Até porque é difícil um professor tirar esse tempo em virtude do quadro que nós temos de educação, né? Com certeza, com a falta de professores que aí está, né? Então é muito difícil. Aí não foi uma decisão do professor dele não usufruir essa licença. Ele não teve essa prerrogativa de poder decidir se ele tirava ou não. Muitos de nós até pedimos essa licença, solicitavam porque a gente tem problemas familiares, tem uma série de coisas que você poderia. E o governo, consequentemente, negava. Quando em 2011, através dessa lei 840, graças a Deus, né, no governo Agnello, nós tivemos pelo menos a garantia do pagamento. Garantia essa que não está sendo cumprida. Para você ver que foi um decreto que o governo Hollenberg editou em 15 de julho, ele saiu publicado no 16 de julho de 2015, no qual ele suspendia os pagamentos. Eu mesmo me aposentei em junho. No dia 15 de junho. Então, logo em seguida... Nossa, foi horrível, porque foi praticamente 30 dias depois, né? E eu me aposentei com a garantia, esperando que eu iria receber. Eu tinha 11 meses de licença para receber. Eu recebi. O governo fez, sim, pagamento. Ele pagou maio. Quem aposentou em maio de 2015 recebeu. Quem aposentou em junho de 2015 recebeu, depois de muita luta. Porque logo depois da edição desse decreto, o Simpro chamou os professores aposentados para uma convocação e a partir daí nós estamos fazendo movimentos constantes, reivindicando esse direito, esse de mobilização. Então, nisso aí, os professores de maio e junho conseguiram receber, porque foi um acordo que o governo teria feito que até dezembro de 2015, ele pagaria a todos nós, né? Ele não pagou. Depois houve um outro que seria até março de 2016. Só protelando a medida. Só protelando a medida. E aí ele pagou, em março ele pagou junho de 2015.
Quando foi agora, esse mês passado, ele pagou 1/3. Você lembra a última assembleia que nós tivemos? Perfeito. No dia da assembleia, o governo soltou uma nota que ele pagaria naquele dia uma parcela dos aposentados de 2015. Depois ele disse que não houve tempo hábil de fazer uma folha para pagar uma parcela só, que ele não tinha verba. O grande mantra do governo Hollenberg, que é não tem dinheiro, é política de governo, né? Que ele não tinha dinheiro para pagar a todos. Então o que ele fez? Ele pagou a todos de julho da nossa categoria, professores e orientadores educacional, porém só 1/3. Quando foi agora, nós estamos fazendo movimentos constantes junto ao governo, reuniões, o sindicato junto com uma parcela dos aposentados, lutando para esse recebimento. O governo acordou que ontem, dia 24, ele soltaria uma data, porque ele nunca solta a data, mas ele soltaria uma data no qual ele pagaria os restantes, os 2/3. Quando foi ontem ele não deu prerrogativa, ele procuraria a professora Rosilene, né, a Rosilene Correia, para dar essa notícia tão esperada, que ele pagaria os outros 2/3 até o final de outubro e quitaria os 309 que faltam até o final de dezembro. Hoje nós tivemos uma manifestação pela manhã no Palácio do Buriti, e, para nossa surpresa, o governo recuou, ele voltou atrás. Ele disse que tem outras categorias e que ele não teria condição de honrar com algo que ele mesmo colocou que seria o pagamento. O que nós rebatemos, né? A gente não aceita isso não está certo, porque a lei, a 840, ela dá um prazo de 60 dias para esse pagamento, né? Do que é um direito. Que essa é uma indenização que é um direito do trabalhador. No entanto, isso não ocorreu. Aí o que nós estamos agora brigando, pedindo, é que ele formalize um documento e que pelo menos ele quite 2015 até 31 de dezembro. Perfeito. Na sua avaliação, essa alegação do governo, na verdade, transparece uma ingerência ou realmente não existe dinheiro em caixa? Olha, eu acho que é uma ingerência. Eu tenho certeza que é uma ingerência. Sabe por quê? Uma obrigação do gerente, do governo, é buscar outras formas. É priorizar compromissos assumidos, né? E a gente não vê no governo Agnello nada que direcione para isso, de que ele está buscando formas de regularizar essa situação de pagar. A gente ouve um mantra. Você entra e sai, negociação. A impressão que eu tenho é que nós ainda não entramos no governo Agnello. Agnello, me perdoe, que nós entramos no governo do Hollenberg, que ele começou a governar. Porque a gente só ouve o mantra do não tem dinheiro. Você vê, tem uma coisa mais séria. Quando ele assumiu, ele disse que ele tinha 64 mil em caixa. O que se comprovou logo que era uma inverdade, né? E a partir daí a gente está vendo uma política de penalizar o servidor. As últimas colocações dele agora, que ele diz que 80% da folha é comprometida com o servidor. É uma forma de nos desqualificar. É uma forma de ingerência. É uma forma de passar para nós uma responsabilidade que é dele. Né? Então, assim, ele diz que não tem dinheiro. Porém, se nós perguntarmos para qualquer pessoa no Distrito Federal, todo mundo continua pagando imposto. A nossa vida não diminuiu e vem aumentando constantemente. No entanto, não tem dinheiro. E não tem dinheiro e não tem soluções para buscar esse dinheiro. Então, quando você tem um governo, ele busca soluções para buscar esse dinheiro. Eu não acredito que não exista dificuldades. As dificuldades existem, mas foi para isso que ele foi eleito. Porque se não houvesse dificuldade, seria muito fácil. Um governo, quando é eleito, e principalmente um governo que foi eleito nas bases que ele foi e com os compromissos que ele disse, se você pegar qualquer lembrete da campanha do Hollenberg, o que mais dizia era isso: tem dinheiro, não sabe utilizar. Essa era uma fala dele. E agora ele está usando outro recurso. Aliás, ele não tem nenhuma fala. O discurso do Hollenberg é um discurso tremendamente limitado, porque o discurso dele não tem dinheiro,
ponto. Vamos buscar esse dinheiro em algum lugar? Vamos chamar o sindicato para negociar? Vamos buscar novas fórmulas? Não, é só não tem dinheiro. Ok. Bom, a respeito da situação que esses professores aposentados estão passando, né? Desde quando eles estão no aguardo desse posicionamento? Porque sempre se promete, e isso interfere diretamente na vida das pessoas que dependem desse recurso, né? Ainda mais porque é o seguinte, como esse pagamento, ele é uma indenização, e como foi uma coisa que ela foi retardada, não por vontade do servidor, né? É uma coisa que eu acho que a gente tem que bater sempre muito forte, que é uma característica da nossa categoria. Nós não fizemos uma poupança com esse dinheiro para tirar ao final na aposentadoria. Foi nos roubado o direito de gozar essa licença. O próprio governo não nos autorizou a usufruir essa licença. Então, ao final, isso é mais do que um direito. E a grande maioria dos profissionais de educação que estão na ansiedade de receber esse dinheiro, normalmente ele está todo comprometido no BRB. Nós somos uma categoria totalmente endividada. Então, até por aí passaria-se soluções. O governo poderia assumir outro tipo de postura, outro tipo de compromisso. Porque vamos dizer que ele chamasse para uma negociação junto ao BRB, ou um abatimento, ou sei lá, eu não sei quais as formas. Claro. Esse papel é do governo, de oferecer soluções. Né? E isso tem trazido uma série de problemas, adoecimento, né? Até porque, nesse caso, o problema não é só o não pagamento, né? Existem outras ações que influenciam, assim, outros riscos que o não pagamento dessa licença-prêmio... O desgaste, né, Paula? Vamos ao desgaste, porque veja bem, nós estamos há mais de um ano nessa luta. O profissional que ele aposenta, ele quer um descanso merecido. Né? Ele quer ter paz, ele quer poder usufruir da sua aposentadoria. Mas a partir do momento que ele tem um direito, que ele é desrespeitado, que ele é aviltado e ele não consegue, ele não se sente aposentado ainda. Ele continua injustiçado, né? Injustiçado. E assim, nós somos uma categoria difícil. Todas as nossas conquistas, elas vieram advindas de muita luta. E aí você aposenta esperando que você vai receber essa pecúnia, porque ela está prevista em lei. Ela tem 60 dias para o governo pagar. É um direito adquirido, né? Direito adquirido. Aí fala, e o judiciário? Bom, e o judiciário? Nossa, a impressão, às vezes, que nós estamos vivendo um estado de exceção. Nós estamos vivendo um estado de exceção. Nós estamos vivendo uma ditadura. Apesar da aparente normalidade, mas eu não me sinto livre, se eu tenho o meu direito, se a lei está lá, se ela não me é assegurada, se o judiciário não se compromete em fazer com que essa lei se cumpra, eu estou vivendo um estado de exceção. Porque você fica entregue à vontade do governo. À vontade do governo. Sem poder nenhum de mobilização. Sem poder de mobilização. Nós estamos fazendo ações, porém, assim, você vai no governo e é sempre uma coisa protelatória. Sabe? E o governo, ele não gosta da palavra caloteiro, né? Ele tem um certo problema para admitir uma coisa que hoje, até na mesa de negociação, eu tive a oportunidade de falar isso. Caloteiro, sim. Porque a partir do momento que ele chama para uma mesa de negociação, se compromete, que ele se compromete, que ele coloca data, e quando você chega lá, você pensa em avançar, ele retrocede, o entendimento dele muda, eu não tenho uma outra palavra para descrever. Eu gostaria de ter. Eu gostaria de poder estar dizendo, estamos avançando na negociação, o governo se comprometeu até aqui, ele cumpriu. Uma coisa muito boa nós podemos falar. É a figura do exercício findo, que sempre foi uma coisa temerária, né? Porque é até um absurdo essa questão do exercício findo. Então, ele reconheceu que ele deve. Isso é um avanço, isso é uma conquista muito grande, conquista da luta do sindicato junto à sua categoria. Foi aonde nós conseguimos esse reconhecimento da dívida. Então, isso é uma conquista? É uma conquista, mas foi quase um parto à força, eu posso te dizer que ocorreu mais ou menos assim, né? Porém, no entanto, ele diz, reconheço a dívida, porém ele não paga.
Então, o aposentado, ele continua na mesma É o famoso situação. devo não nego. Quando eu puder. E como isso é desgastante, né? Traz uma categoria que já sofre tanto, já tem um processo de adoecimento tão grande. E agora... A frustração causa problemas, inclusive, emocionais. Emocionais, né? Perfeito. Muito mesmo. Muito Bom, mesmo. assim, para esclarecer todas essas causas que levaram a essa situação, qual que é a lei, né, que gerou esse direito, assim, no que diz respeito ao conceito? Porque, como é um direito adquirido, chega a ser inconstitucional o governo fazer uma coisa dessas. Com certeza. Né? Olha, dentro da lei, nós temos o nosso regime único, né? Nosso regime jurídico único. Lá ele prevê a licença-prêmio, que é a cada 5 anos de exercício, o trabalhador faz jus a 3 meses de licença-prêmio. Bom, aí essa faz parte do nosso regime jurídico. O reconhecimento, a garantia desse pagamento em não sendo usufruído, essa é a Lei 840/2011. Foi a lei do governo Agnello que ele criou, dando a garantia do pagamento. Ou seja, ao final da sua carreira, caso você não tenha usufruído essa licença se transforma em pecúnia e você recebe ao se aposentar. Perfeito. Tá? Bom, à frente da secretaria, né? Quais são as ações que estão em vigor nesse momento? Quais são as mobilizações? Assim, a nossa Secretaria de Aposentados, ela tem eu, Marilange, a Silvia, que é a coordenadora, e a Deusaí também, né? Nós que estamos à frente da Secretaria de Aposentados. Desde dessa questão do não pagamento, ou do decreto que eu te falei que foi em 2015, em julho de 2015, nós temos feito vários encontros, né? Várias ações, todas de mobilização junto à categoria, junto aos aposentados, no sentido do cumprimento desse pagamento. E é essa que eu te falei, nós temos vitórias. A partir do momento do reconhecimento da dívida, do não exercício fino, é uma vitória. O pagamento dos aposentados de maio e junho é uma vitória. 1/3 de pagamento é uma vitória, porque são pequenas. Porque o que desejaríamos era que todos já tivessem recebidos, inclusive os 2016, porque hoje, em 2016, a última publicação foi no dia 20. A gente já totaliza 1.178 aposentados. E essa é uma coisa que ela é cumulativa. É claro, vai aumentando. Né? Vai aumentando, 2017 está aí. Então, as ações, elas são várias ações nesse sentido. E temos também, eu até trouxe esses cartazes aqui, eu gostaria que você me ajudasse a mostrar, que são cartazes que nós fizemos para o dia 27. No dia 27, nós formamos uma comissão de professores, né? Tiramos esses professores dentre os aposentados que estão aí na briga. E o dia 27 é um dia de luta, considerado um dia de luta em respeito aos direitos dos aposentados. Primeiro, para a gente dizer que a luta não se aposenta. Né? A gente tem um lema que é inativa quem não luta, né? E a gente diz sempre que a luta não se aposenta. E a luta é de todos nós. A luta é de todos nós, né? Os ativos, os aposentados, a luta é de todos, porque quem está na ativa hoje, ele também vai se aposentar. E ele vê cada vez mais a perda dos direitos acontecendo. Porque nós estamos sofrendo vários atentados contra os direitos. Não só de aposentados, como ativos. Foi uma série de ataques, Uma série de ataques. E eles estão vindo em blocos. Eles não são ataques que estão acontecendo, né? Eles estão vindo em blocos, assim, vários. Você vê que são as reformas, a reforma do ensino médio, que está dando margem a tantas ocupações de escolas, aos alunos não aceitando, da forma como a coisa foi concebida, né? A gente está vendo as PECs, que são todas aí de retiradas de direito, ameaça da reforma da Previdência. A gente ainda não tem essa reforma escrita total, como ela virá. Mas nós temos o desenho dela e o desenho não nos é favorável. Claro, essas ações elas pretendem sucatear a educação. A educação, né? Completamente, né? O trabalhador como um todo, né? Independente se ele é público, se ele é privado, o trabalhador como um todo. Você vê que algumas elas já acenam com perdas claras. Você vê se nós descontamos 11% de imposto de renda.
de imposto de renda de INSS. Nós passaríamos a descontar 14%. Isso significa uma perda, né? A falta de investimento, congelamento por 20 anos dos investimentos em saúde, segurança e educação. Você imagina o que é isso? Nós já temos aqui em Brasília essa situação, na Brasília e no Brasil, com relação à educação, à falta de investimento, uma série de coisas. Você imagina isso congelado por 20 anos. A reforma da Previdência. O professor teria que ir a 65 a 70 anos dentro de sala de aula. Já é uma profissão difícil do ponto de vista físico, né? Tudo. Primeiro porque as condições de trabalho. Você veja que a questão do adoecimento na nossa categoria é uma coisa muito forte. E o que a gente vê de políticas de governo não é nenhuma política para melhorar isso. Sempre que a gente vem é um ataque. O professor tira muito atestado médico. Por quê que ele tira muito atestado médico? Quais são as condições de trabalho que favorecem a esse adoecimento, né? Aí você vai caminhando com tudo isso, aí você aposenta e continua essa situação, né? Então, são muitas coisas para a gente pautar. No dia 27, então, nós estamos querendo fazer esse movimento, né? Ele será um movimento que nós estamos pedindo aos colegas que aposentaram, que têm vínculos com a escola, que eles retornem às suas escolas de origem e façam um debate com toda a educação, né? Com todos os nossos colegas que lá estão, para que eles percebam, porque tem muita gente que ainda não sabe que quem está aposentando não está recebendo, que está tendo todo esse desmonte, toda essa situação. Então, esse dia, essa é uma das pautas do dia de luta. Nós faremos também caravanas, né? Junto com aposentados nas escolas. Nós iremos em caravanas nas escolas, né? Cada grupo de aposentados será com um diretor do Simpro e de conscientização. A ideia é de conscientização que a luta não para, que o aposentado está sofrendo toda essa situação e que vem mais coisa por aí, viu, Paulo? Porque a coisa está tão séria que, olha, você vê, uma das coisas que mais preocupantes no momento é dentro da reforma da Previdência, é o fim da isonomia. Nós somos servidores públicos, né? Nós não temos FGTS. O monte sempre foi a isonomia, porque nós aposentamos com a isonomia. Então, o nosso salário acompanha. Você imagina o que seria isso para nós? Que não vai acontecer. Não vai acontecer porque nós estamos na luta, nós vamos lutar e não vamos deixar isso acontecer. Mas está dentro do bojo das medidas da reforma da Previdência. Tá ali tá presente nas opções de desmonte. De massacre. Vamos colocar assim, de massacre. Porque a gente está sofrendo um verdadeiro massacre, né? Quando eu falo assim, nós estamos vivendo uma ditadura. A impressão que você tem é que as instituições estão funcionando. Porém, elas não estão independentes. Você está vendo um judiciário, né? E outras coisas, tantas que estão acontecendo, que não sei, nós estamos vivendo uma ditadura. Com uma aparência de normalidade, porém nós estamos vivendo uma ditadura. Nós estamos tendo aí uma série de escolas sendo ocupada pelos estudantes de ensino médio. Cadê a mídia? Cadê que ela não a está grande mostrando? mídia não está cobrindo essa atividade. Ela não está cobrando, ela não está mostrando, ela não está dizendo o que esses estudantes estão querendo dizer. Eles não estão invadindo por invadir, eles estão querendo passar uma informação, eles não estão satisfeitos com a forma como a coisa está acontecendo. E também não houve consulta. São tantas as afrontas, né? Quando a gente vê o nosso ministro da Educação, a primeira pessoa que ele recebe é o Alexandre Frota, não desmerecendo a pessoa do Alexandre Frota. Porém, nós temos educadores. O diálogo tinha que ser com as categorias, né? Aí quando a gente vê falar como é que é o livre saber, eu me fugi notório um pouco. Saber? Notório saber. Então, essas coisas são coisas para a gente pensar. Que país que nós queremos? Que educação que nós queremos? Né? Perfeito, até porque nas escolas particulares o método vai continuar. O método vai continuar. E nós vamos ter dois tipos de escola. Nós vamos ter escola para pobre e nós vamos ter escola para rico. Nós vamos formar dois tipos de cidadão. Um cidadão que ele pode ter acesso e o outro cidadão que estará para servir. Então, são uma série de reflexões que eu acho que nós temos que fazer.
né? E o aposentado, ele se encontra dentro disso aí tudo. Porque quem não está hoje aposentado vai estar em breve. Com certeza. Né? Então, essa luta... Um retrocesso que não pode ocorrer, Não né? pode ocorrer. E a educação, um país que ele não investe em educação, que país é esse? Outra coisa, nós vamos dar 2 tipos de educação. Nós vamos formar braços para o trabalho, outros para comandar, comandados e comandar, né? Não dá mesmo. Não dá, é inviável. É inviável. Os tempos que nós vivemos e regredir dessa forma chega a ser surreal, né? Surreal. Então, assim, dentro da Secretaria de Aposentados, são várias políticas, né? Claro. No momento, o Monte nosso está sendo muito em cima dessa questão do recebimento de pecúnia, até porque... É a pauta que está em debate, né? Debate, então nos exige, mas há uma política de formação dentro da Secretaria de Aposentados, há uma política de valorização, sabe? São várias ideias, nós somos uma diretoria nova, né? Nós assumimos agora em julho de 2015, estamos cumprindo algumas coisas que ainda já estavam agendadas, mas há uma série de novas políticas, há uma série de ideias de implementação para valorizar o aposentado, para trazer o aposentado para a luta. Nós tivemos uma reunião ampliada na semana passada, foi na Escola Parque da 308. Essa reunião ampliada foi muito boa. Nós tivemos a professora Rosilene Correia, que ela fez uma análise de conjuntura, trouxe para o aposentado uma visão muito clara do que está acontecendo. Toda análise de conjuntura é bem-vinda num momento como esse. Com certeza, né? E até para assim, muitos dos nossos colegas que se aposentam, às vezes eles se sentem um pouco alijados, porque quando você está dentro da escola, você tem todo aquele desenrolar, você tem todo aquele acompanhamento. A partir do momento que você sai, às vezes você se sente um pouco isolado. Então, nós temos que trazer o nosso aposentado para a luta, para ele se perceber como que a luta realmente não aposenta. Ela faz tão presente, né? Agora, pode trabalhar junto na formação dos novos professores, né? Junto. Agora, nesse momento, é o pagamento da pecúnia. Claro. Mas nós vamos ter que brigar muito pela isonomia. Nós vamos ter que brigar muito para não ver essa retirada afrontosa de direitos. Perfeito. Bom, Marilange, nosso programa está chegando ao fim. Olha, já? Foi tão bom o nosso papo, Foi Paula. Sim, com certeza. Com certeza. Sempre é bom ter esse tipo de informação do ponto de vista direto, né? Não colher as informações na grande mídia que, em 99% das vezes, não é justo. É direcionada, ela é direcionada a interesses, né? E aqui a gente pode falar de uma forma mais clara dos nossos interesses. Claro. Né? Bom, você quer se despedir? Olha, eu quero agradecer a oportunidade, né, da gente ter esse canal mais próximo para a gente poder passar as coisas, para a gente poder fazer os esclarecimentos. Então, muito obrigado, foi muito bom. Bom, aqui da minha parte, da TV Comunitária de Brasília, nós agradecemos a sua presença, né, e informamos que o TV Simples chegou ao fim. Eu sou Paula Nogueira e este foi o TV Simples. Eu convido a todos vocês que nos assistem que continuem acompanhando a programação da TV Comunitária de Brasília no nosso site, no nosso canal, e informo que também é possível rever o TV Simpro no site do Simpro e na nossa programação. Muito obrigada e até logo.